Céu, se você quiser começar, é só desabilitar o microfone. Boa tarde a todos. Queria ver quem que tá por aí. Fred, Natália, Marina, Maria Alice, Giovanni, Tabita, Bruna. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui, né? Uma quinta-feira, 6 da tarde. Poderíamos estar no happy hour, mas estamos aqui trabalhando para discutir um assunto de extrema importância na cidade. A gente começamos a falar sobre esse assunto na Semana do Meio Ambiente e agora, de fato, estamos trabalhando na minuta do Programa Municipal de Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras. É um assunto complexo, por isso que nós estamos convidando vocês, né, a cidade, os especialistas, as pessoas que possam contribuir de maneira significativa, especialmente com relação às metodologias, porque para cada espécie, né, a gente vai ter uma forma, né, uma estratégia para estar combatendo, erradicando. Também esse programa, no segundo passo, inclusive quando ele estiver até sendo executado e aprimorado, a gente vai estar articulando para se tornar uma política pública através de uma lei ou um decreto, para a gente seguir adiante, né? Independente dos governos que passam, ele continuar seguindo, porque é uma jornada bem grande, de muito tempo, considerando a complexidade de algumas espécies, como, por exemplo, a leucena, né? Uma espécie arbórea, o javali, né, que é uma espécie complicada de se trabalhar, e então a gente está convocando, colocando à tona esse assunto na cidade, a gente enfrentar ele, porque ele já causa degradação, né, na biodiversidade, já provoca uma série de problemas na cidade, tanto na agricultura como na zona urbana. Então, faz parte de um dos projetos do nosso plano de gestão ambiental dentro da diretiva biodiversidade, a gente trabalhar esse combate às espécies. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida, básica, para depois passar a palavra para vocês, só do contexto, né, da nossa proposta, da nossa minuta do programa municipal. Eu vou compartilhar rapidamente e depois a gente conversa. Tá compartilhando aí, Tabita? Sim. Bom, pessoal, então a gente está tratando hoje do projeto que nós estamos chamando de Espécies Exóticas Invasoras. Aqui não, é um projeto que está dentro do nosso plano de gestão ambiental, dentro da diretiva biodiversidade, e hoje a gente está discutindo a minuta, né? Acredito que para quem fez as inscrições ali via o formulário, acho que já receberam a minuta, né? O texto, não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada. Então, assim, antes, só para a gente fazer alguns informes, dia 2 de setembro, então quinta-feira que vem, a gente vai estar tratando de um outro assunto, que é dos saguis lá do Jardim Santa Helena, que é um assunto, já uma demanda vinda da própria população, uma demanda que a gente observou. Então já convido vocês aí a participar de quinta-feira que vem dessa reunião,
onde a gente vai discutir um manejo dos saguis. Então, a gente está convidando aí os especialistas, técnicos, biólogos, veterinários e demais profissionais a participar com ideias, sugestões do manejo dos saguis. Todas essas propostas, tanto essa que a gente vai discutir hoje, como essa, e como outras que a gente tem feito, né, no âmbito da educação ambiental, da arborização urbana, dentro da nossa proposta da gestão participativa, né, de trazer a nossa comunidade aí para as tomadas de decisões, para fomentar com sugestões tecnológicas para a gente promover uma série de ações de gestão na cidade. Então, esse aqui, estamos convidando vocês aí, quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, a discutir sobre esse assunto lá do Jardim Santa Helena. Também um outro informe, dia 14 e 15 de outubro, estaremos realizando a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente de Jaú. O tema vai ser a educação ambiental que queremos para Jaú. Já foram realizadas 4 reuniões preparatórias, né, reuniões públicas preparatórias com assuntos específicos da educação ambiental, da educação formal, não formal. E agora a última reunião vai ser a educação ambiental informal. Então, vai ser em setembro, a gente está sempre divulgando aí nos meios de comunicação, na página principal, né, da Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Vai ser um momento histórico importante, que é a primeira conferência, né? A conferência a gente define ideias em comum e toma decisões em comum, em conjunto com as pessoas da cidade, e dali vai sair o plano e o programa municipal de educação ambiental, vinculado a uma minuta de lei para a gente instrumentalizar, né, a educação ambiental no âmbito legislativo da cidade. Então, muitíssimo importante a participação de vocês, já deixo aí o convite. Essas 4 reuniões que aconteceram foram muito boas, a gente já tem um diagnóstico da educação ambiental que está sendo construído desde abril, coordenado pela Tabita, diretora de educação ambiental, e também pela Maiara, né, que é a nossa técnica gestora ambiental lá da Secretaria do Meio Ambiente. Então vai ser muito importante, tá bom? É a nossa primeira, e depois a gente, ano a ano, nossos planos ter a segunda, a terceira e assim por diante. Mas vamos lá para o nosso tema de hoje, só para a gente contextualizar o que são as espécies exóticas invasoras, né? Elas são consideradas aí a segunda maior causa de extinção de espécies no planeta, ou seja, é um assunto extremamente importante, causa dano à economia, à saúde humana. Elas podem ter vantagens em relação às outras espécies, por uma série de mecanismos, sejam químicos, sejam por agressividade, sejam por comportamentos, seja por abundância, ou seja, elas são oportunistas, que quando saem do seu ambiente natural e se torna exótica, ela tem a capacidade de se tornar invasora, e aí está o problema, né? E só para a gente contextualizar, no Brasil, no último relatório do Ministério do Meio Ambiente de 2018, nós temos aí nós temos o Plano Nacional de Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras. Então, o último relatório está aí, né? São 45 espécies exóticas marinhas, sendo 42 animais, 3 plantas. De águas continentais, 101 espécies exóticas, 100 animais e uma planta. E terrestre, 209 espécies exóticas, 55 animais, 164 plantas. Então, esse é o nosso contexto nacional. Aqui em Jaú, né, aqui alguns exemplos, tá, que a gente já identificou, e a reunião de hoje é para a gente acrescentar essa lista: a leucena, o ipê de jardim, o ficus, não a figueira branca, esse outro ficus que a gente tem ali na frente
no Mercadão, o mexilhão dourado, o javali, né, já chegando aqui próximo do condomínio Botelho, da RPPN, o caramujo africano, o fio-te ovos também, que não está aqui. Então, se você, já hoje é uma oportunidade de vocês nos ajudarem a relacionar em outras espécies. Nos ambientes, como é que surgem, né, as espécies exóticas? A principal via de dispersão são as plantas ornamentais e resíduos de poda, animais de estimação e o plantio de fato delas, né? Então, por exemplo, eu acho uma planta muito bonitinha, eu vou trazer daqui, vou levar lá para minha chácara, o meu sítio, e aí você planta ela, e aí ela acaba se tornando uma praga, né? Uma exótica, acaba invadindo o local e prejudicando toda a biodiversidade. Os animais de estimação, né? Por exemplo, ratinhos, o tigre d'água, né? Que é aquela tartaruga que quando ela cresce as pessoas desistem dela e colocam nos rios, nas lagoas. Os peixes, né? Como um todo, tem um peixe no meu aquário, vai lá, não quero mais e solta no rio, no lago. O próprio sagui, né? Aqui, ele ainda ele talvez ele não esteja ainda na categoria de invasor, ele tem uma população até controlada, mas cabe a nós também na reunião da semana que vem definir se ele já está se enquadrando num comportamento invasor, né? É uma espécie exótica, sim, desse ambiente aqui de Jaú. E o plantio. Então, os ambientes terrestres basicamente são essas as vias de dispersão. Isso é contido no Plano Nacional. Eu tirei lá do Plano Nacional para a gente trazer para nós aqui a conceituação, né? No ambiente aquático, né? As espécies ornamentais introduzidas em rios e lagos, espécies de estimação soltas em rios e lagos, como o tigre d'água, acidentes em açudes e pesqueiros, né? Pesqueiros mal dimensionados, quando chove, estoura, e aqueles peixes lá acabam ocupando os corpos d'água naturais e acabam gerando um grande problema. Exemplo aqui na bacia do Rio Jaú é o bagre africano. Ou a carpa também, entre outros, né? A tilápia, mas especialmente o bagre africano. E aí, dentro disso, né, uma discussão que já está acontecendo desde lá da Eco 92, né, onde começou através das primeiras convenções da diversidade biológica a discutir esse assunto. Me desculpe pela tosse aí, que esses dias a gente está combatendo 2 a 3 incêndios por dia, tá bem complicado aí, tá? Me desculpem. A convenção a convenção sobre a diversidade biológica fundamenta o princípio da precaução, estabelece que os países devem impedir, controlar ou erradicar espécies exóticas que ameaçam os ecossistemas, habitats ou espécies nativas. Então, é dentro desse princípio que o projeto Espécies Exóticas Invasoras Aqui Não está baseado, né? Esse projeto aqui no nosso micro território, né? O território jauense. E segue aí 2 metas importantes, né? A meta de Reich 9 da Convenção da Diversidade Biológica, que até 2020 as espécies exóticas invasoras e seus vetores terão sido identificados e priorizados. Essa meta já foi alcançada no âmbito nacional, e, no entanto, no âmbito municipal, a gente está atrasado, né? Então, estamos fazendo esse trabalho agora para recuperar esse tempo perdido e a gente identificar quais são as espécies exóticas invasoras. A gente já tem essa lista preliminar e a partir de hoje a gente avançar com essa listagem, descobrir seus vetores e elaborar o programa municipal, no nosso caso aqui, para a gente combater, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Dentre os 17 ODS, né? A meta 15.8,
que é também até 2020 implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto das espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, tal. Essa meta, na próxima convenção, ela vai ser reavaliada para 2025, e a meta também de Aichi também para 2025, porque vários países não cumpriram aí as suas tarefas, então tem um entendimento aí de ampliar até 2025, sabendo aí da relevância desse tema para a biodiversidade. Então, quais são os compromissos de Jaú, né? Nosso aqui como poder público e convidando vocês todos aí da cidade. Criar um programa municipal alinhado com a Estratégia Nacional de Combate às Espécies Exóticas Invasoras. Orientar a implementação de medidas para evitar a introdução e a dispersão e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras sobre a diversidade biológica brasileira, e no caso jauense, e serviços e ecossistemas, controlar ou erradicar espécies exóticas invasoras. Então, esses são os princípios que nortearam a gente fazer a minuta, escrever a minuta, que acho que chegou para vocês. Se não chegou, a gente vai ter ainda um tempinho para trabalhar nelas, porque a ideia é no dia da árvore, dia 21 de setembro, a gente está lançando o programa municipal. Então, a gente teria aí um mês para a gente avançar nesse documento. E aqui, só para a gente fazer um resumo, né? O programa municipal, lá no texto, ele está contextualizando, descrevendo, etc. Mas eu tirei essa tabela de lá, que é o que importa para nós hoje, que são as metas, né? Então, todo programa tem que ter as metas, as ações e o seu cronograma executivo, né? Então, assim, primeiro, a primeira meta seria criar o Programa Municipal de Combate às Espécies Exóticas Invasoras, né? Essa sigla aqui, só para a gente facilitar nossa escrita. Então, a meta como ação é fazer a minuta, que é essa minuta que a gente fez, promover reuniões públicas como essa, e como será a próxima, ainda em 2021. Então, a gente tem um cronograma aí que até esse mês de setembro a gente trabalhar essa meta e a gente cumprir ela. Promover a educação ambiental, sabendo, especialmente na questão da dispersão, da disseminação das espécies exóticas, e inclusive na orientação para a população dentro do seu quintal, do sua chácara, do seu sítio, poder também atuar, né? Sabendo que a prefeitura, né, o poder público, não vai combater sozinho, né? Não vai erradicar de maneira somente a prefeitura, porque não tem estrutura. Se tivesse, com certeza a gente trabalharia isso, mas a gente tem que envolver a população nesse assunto. Então, a gente vai estar criando uma campanha de sensibilização e orientação para o controle e erradicação ainda em 2021, quiçá ainda dentro desse, já junto com a finalização do texto do programa, né? Definição da relação das espécies, então a gente definir, obviamente que ao longo do tempo podemos ter espécies que possam ser inclusas, mas nesse ano de 2021, especialmente nesse próximo mês, a gente já tem uma listagem com as suas metodologias de erradicação. Providenciar os documentos legais de licenciamento, especialmente nas APPs urbanas, no que tange as espécies vegetais, a gente precisa realizar o SARI, que é um sistema ambiental de restauração ecológica da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que é um sisteminha que a gente comunica o tema e as estratégias de combate e restauração daquele ambiente. Então, quando a gente vai estar falando em leucena, vai estar falando em ipê de jardim, lírio, taboa, etc., a gente vai ter que estar realizando como estratégia, né, como ação, o SARI. Fazer o lançamento público, né, uma coletiva de imprensa para a gente dar visibilidade, para a gente trazer esse assunto na pauta do jauense. E, a partir disso, a gente começar a implantar, né, de 2021 a 2024, que é o tempo que
nós temos aqui de trabalho dentro da gestão atual. Por isso que um dos documentos que a gente quer trabalhar, incluir inclusive nessa meta aqui que eu não incluí nesse momento, é a elaboração de uma legislação específica, porque aí pegar o programa e transformar ele numa legislação, num instrumento legal, seja decreto ou lei, para a gente poder avançar independente do governo, né? De quem está no governo, mas que vire aí um programa de Estado, né? Um programa público. E aí depois, então tá aqui vou passar a palavra agora para vocês, né? Para vocês colaborarem com a discussão, enriquecer. Mas basicamente vocês nos ajudarem aí com relação a listagem que a gente já vai estar anotando aqui e pelo menos nos sinalizar metodologias. Alguma espécie, que é o caso do javali, tá? Eu acho que ele não, eu digo por mim, tá? Se vocês tiverem já uma propositura mais clara, vai ser muito importante, mas por mim, pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, nós não temos ainda uma propositura clara para a leucena, para os lírios, para os vegetais como um todo, para a gente estar bem claro. No caso das pombas do centro da cidade, que também é um problema de saúde pública, a gente está contratando, através de um termo de referência aí, daqui a pouco acho que a prefeitura divulga, um biólogo ou um veterinário, né? Biólogo, bióloga, veterinário, veterinária, para fazer um diagnóstico da situação e apresentar medidas de manejo, porque as pessoas querem cortar as árvores. Então a gente tem que correr antes disso, né? A gente tem pedidos, por exemplo, para o corte daquele ipê amarelo que está florido ali na frente da sorveteria ali na Praça Siqueira Campos, só para vocês terem uma ideia da loucura das pessoas. Então a gente tem que correr, né, com a ciência, com a tecnologia, com a técnica, para a gente poder cortar essas ideias sem contexto. Então eu queria passar para vocês, voltar, passar a palavra agora para a reunião e a gente seguir adiante aí com nossas reflexões. A Tabita pode nos ajudar aí a conduzir, tá? Você me ajuda, Tabita, por gentileza? Não, pode deixar. Pessoal, nome científico, por favor, se vocês já tiverem, passa no chat, que fica mais fácil de copiar e colar no arquivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Estão me ouvindo? Sim. Eu só gostaria de fazer alguns comentários com relação ao que o Cecel apresentou. Em primeiro lugar, parabenizar, né, a Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal, em nome do Cecel, secretário do Meio Ambiente, e a sua equipe, e os colaboradores também, né? E porque a gente sabe que é muito difícil alguns temas serem enfrentados, né? E esse é um tema muito antigo, que já deveria ter sido abordado, estudado, mas foi ficando, né? Então, agora chegou o momento de nós discutirmos e enfrentarmos de maneira técnica, de maneira equilibrada, essa questão. Então, realmente, é um trabalho importantíssimo, parabéns mesmo, porque é difícil esse tipo de tema. Agora, eu gostaria também de comentar o seguinte, a gente está dizendo de espécies exóticas invasoras, né? Essa questão de uma espécie exótica é uma coisa que a gente precisa pensar bem, porque são espécies, né? Uma espécie exótica, ela também faz sombra, ela também abriga as aves, ela também sequestra carbono. Então, tem uma série de coisas, né, que a gente precisa considerar, né? Quando a gente vai falar em eliminar uma coisa viva, né, a gente tem que ter muito cuidado.
Então, por exemplo, digamos que na Austrália existe uma avenida com uma carreira maravilhosa de jequitibás ou de ipês ou de perobas, né? E aí fala, bom, vamos alargar a avenida, corta tudo isso daí porque é exótico, né? Ela é uma planta exótica. Então não tem muito sentido. Agora, a exótica realmente invasora, né, que ela tem um potencial invasor muito grande, dando um exemplo, né, uma leucena, né? Aí sim, eu acho que aí sim precisa de um controle, porque ela vai interferir em todo o meio, né? Mas mesmo uma leucena, eu acho que precisa ser feita uma avaliação muito boa, porque é uma árvore já estabelecida naquele local, né? Então, para eliminação, tem que ser feito um estudo realmente, tem que ser pensado muito, porque a gente está eliminando uma árvore que já está fornecendo os seus benefícios, né? Claro, ela é invasora, mas ela tem benefícios, né, a oferecer. Então, eu tenho uma certa ressalva quanto a isso. Até há poucos dias, né, nós tivemos conversando, eu até conversei com o Cecel, a gente está desenvolvendo alguns trabalhos aí na Marambaia, que é a foz do Rio Jaú com o Tietê, para recomposição de mata ciliar. E aí, comentando, né, ali tem uma questão de plantas aquáticas invasoras ali imensa, né? Aquilo ficou tomado ali de aguapé, alface d'água, outras gramíneas, né? Então, vira e mexe, as pessoas falam, puxa, precisa fazer um controle, precisa retirar tudo isso, né? Mas a quantidade que a gente vê, né, eu frequento muito aquele local, eu sou observador de pássaros, a quantidade de ninhos, de aves aquáticas naquela vegetação é uma coisa incrível. Então, só um processo de remoção aniquilaria ali centenas, milhares, talvez, de espécies, né? Então, claro, é uma invasão, seria interessante para um trânsito de barcos e tal, mas a gente tem que ver também o outro lado. Então, assim, eu deixo essa preocupação. Acho que, claro, a gente tem que fazer o controle das exóticas invasoras, sim, mas eu acho que tem que ter uma grande preocupação antes de executar alguma coisa nesse sentido. Tá? É o que eu penso e fico, às vezes, preocupado. Mas eu acho que a gente tem condição total de fazer isso bem feito, bastante estudado cientificamente, com bastante ponderação, né? E realmente fazer um controle efetivo para beneficiar as nativas, né? Mas sem um impacto tão grande no local. É isso aí, pessoal. Boa noite, eu sou o Fred, não sei se alguém me conhece aqui, acho que o Cecel, a Natália, o pessoal já me conhece, queria falar um pouquinho também, se não tiver problema. Eu acho super interessante essa iniciativa, até por isso eu resolvi vir participar, não consegui participar da outra reunião, que era referente às plantas que seriam introduzidas no cultivo aqui na cidade, né? Algumas coisas não estão claras para mim. Eu, como especialista em planta, né, eu preciso entender exatamente o que se pretende ser feito, né? Então, eu acho que as definições são muito vagas. Eu acho que nem espécie exótica invasora é um termo extremamente amplo que engloba um mundo de coisa e coisas não necessariamente que está certa a definição. Então, eu acho que, assim, ao contrário do que foi dito pelo camarada agora, que eu não sei o nome, mas não tem estudo suficiente sobre erradicação de espécie invasora. A gente vive um problema gigantesco com a invasão de plantas e animais em unidades de conservação. Estamos perdendo biodiversidade a ritmo de... Não tem nem o que falar, é assustador, é alarmante. Então, toda iniciativa que vem para controlar ou erradicar a espécie exótica é super bem-vinda. A questão é, o que vai ser considerado uma espécie exótica? Porque, assim, que nem, como você falou, fios de ovos não é uma espécie exótica, é uma espécie nativa, Cuscuta racemosa, que ocorre naturalmente no estado de São Paulo. Porém, no ambiente urbano, ela está em descontrole. Mas você não encontra essa espécie invadindo ambientes ruderais, ambientes preservados. Então, por exemplo, você não vai encontrar Cuscuta racemosa dentro do Amadeu Botelho. E se encontrar, ela vai estar
em controle, que é uma população nativa dela se desenvolvendo ali. Ficus, tem que tomar muito cuidado com isso, porque qual ficus que é? A gente tem uma tonelada de ficus. Esse da foto, Ficus benjamina, eu também não conheço ele como invasor. Então, assim, são espécies invasoras do nosso município, dos remanescentes de vegetação nativas do nosso município. São espécies com comportamento ruderal, que nem o caso da leucena mesmo, que é uma coisa doida. Mas eu até abri agora aqui, para ver se eu não ia falar besteira, mas tem um trabalho da Giselda Durigan, de 2010, mostrando que ela não é invasora. Ela é uma espécie ruderal. Ela só invade, entre aspas, ambientes que são já previamente degradados. Então, você não vai encontrar uma leucena crescendo no meio do amarelo botelho. Então, eu acho que esse tipo de definição é super importante para nortear e não levar a equívoco. Então, por exemplo, remoção de ficus. Aí a pessoa não sabe que ficus que é, então vamos cortar todos os ficus, inclusive os que estão regenerando naturalmente em determinados pontos, que não eram para ser extraídos. Outra coisa, com relação à vegetação nativa, né? Esse plano, ele pretende fazer essa erradicação dos remanescentes de vegetação nativa, ou em áreas que já foram previamente antropizadas e precisa fazer a retirada dessas espécies. Eu acho que se tudo isso ficar mais claro, fica mais fácil para a gente aqui conseguir também exemplificar alguma espécie, alguma coisa que está invadindo, entendeu? Mas era isso, não sei se eu... E acho que já falando aqui, né, eu acho que espécie exótica, realmente, a gente tem que tirar de todo e qualquer ambiente, independente do que for, independente de onde estiver e como estiver. Então, eu sou extremamente a favor, eu acho que se precisar cortar a árvore, corta, se precisar arrancar o mato, mata, arranca, e se precisar matar o bicho, mata, tá? Então, é importante impedir que esse tipo de situação se alastre e acabe criando competição ou até mesmo extinguindo alguma espécie nativa, né, mesmo que seja a nível municipal, por conta de invasão. Beleza? Era isso. Valeu. O João André complementou no chat, falou que nunca viu ficus, nem situação de invasor. O que ocorre é que ele é inadequado para a maioria dos locais urbanos. Deve-se coibir o plantio e evitar a supressão de árvores adultas. Mais alguém gostaria de complementar? Só complementando, então, o que o João André falou, eu concordo também. Eu acho que ficus, eu nunca vi nenhum invasor, pelo menos, mas assim, no caso, aí a gente está falando de arborização urbana e não de invasão de espécie biológica. Uma coisa está ligada à outra. No entanto, se a espécie não é invasora dos remanescentes de vegetação nativa, para que a gente vai investir dinheiro e energia em erradicar isso? Entendeu? Por que a gente vai interferir na planta no ambiente urbano? Então, que nem ele falou, as plantas aquáticas lá, elas causam uma infestação em alguns pontos, tal, mas para que a gente vai mexer com elas se a gente vai, no caso aí, destruir um monte de ninho? E se elas forem nativas, né? O que provavelmente a maioria que elas só devem estar em desequilíbrio. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com isso. Só isso. Boa noite. Eu queria também falar aqui, complementando um pouco. Eu concordo com o que o Fred falou. Eu acho que precisa se definir exatamente o que é, né, uma espécie exótica invasora e o que né, pretendemos aí fazer. E tomar muito cuidado com esse termo, com a população, né?
porque senão a gente vai ter aí uma retirada, né, enorme de árvores. Então, eu acho que tem que ser feito um planejamento muito cuidadoso. Eu acho também que espécies exóticas invasoras precisam ser removidas, mas não é sair lá pegar lá a mata ciliar do Rio Jaú e remover todas as leucenas de uma única vez. Acho que tem que ser feito um planejamento, uma remoção cuidadosa, né, o replantio, né, um plantio, na verdade, né, de uma espécie nativa adequada imediatamente. Então, aos poucos, com um bom planejamento e removendo espécies que têm, né, essa característica. Uma espécie que eu acho que deveria ser feito e que não foi falada é a espatódia, né? A espatódia campanulata, acho que é isso, que é uma espécie que é caracterizada como invasora, embora eu não tenha muito conhecimento se ela tem mesmo esse potencial invasor, ela é exótica, mas ela traz problemas para a fauna, né? Ela é tóxica para abelhas, beija-flores, né? Que venham visitar suas flores. Então, é uma espécie que eu acho que poderia ser incluída aí na lista para retirada. E no caso dela, a gente não tem tanto quanto a leucena, mas da mesma forma eu acho que tem que ter um planejamento para retirada cuidadosa, né, e vagarosa, para a gente não impactar tanto a fauna que, né, usa dessas plantas para abrigo e às vezes até para alimentação, né, e para que a gente não tenha, de repente, né, a margem do Jaú nua, e aí na primeira chuva vai tudo embora. Então, concordo, temos que fazer um planejamento para a eliminação das espécies exóticas, mas tem que ser algo muito cuidadoso. Não é sair arrancando árvore, tirando árvore. Acho que tem que haver uma educação ambiental, Tabita, junto com isso, porque as pessoas precisam entender, né, o que é, o porquê não se deve plantar. Então, aí a gente vai coibir novos plantios, e aí, com o que já existe, um planejamento para a retirada gradual. Quando você falou do javali, Cecel, o javali é um grande problema, né? E não sei se é possível, né, controlar. Eu acho que talvez a leucena, a espatódia, seja mais fácil do que um animal como o javali, que é enorme, que é difícil de caçar. Aí é liberada a caça, os caçadores entram na mata e matam muitos animais, né? Colocam armadilhas que trazem a morte aí de outros muitos animais. Então, tem que tomar esse cuidado também, principalmente com relação aos animais. Que aí você, de repente, autoriza a caça de um animal como o javali, só que essa caça autorizada leva às caças clandestinas, né? Esses caçadores matando outros animais da nossa fauna. E aí já temos, né, uma redução significativa na nossa cidade, no nosso estado, né, da fauna, e aí o problema só tem a piorar. Então, é um assunto muito delicado. Eu acho que serão necessárias mais reuniões e precisa de um planejamento muito bem traçado, muito cuidadoso, para não trazer mais problemas. Se for trazer mais problemas, né, aí talvez seja melhor deixar, né? Então tem que ser algo muito planejado. Pessoal,
Com relação à fala da Natália, concordo plenamente com ela, mas a questão do javali é ainda muito mais complexa, né? Um curso d'água que só tem nas margens, por exemplo, leucena, tem uma mata ciliar de leucena, uma floresta de leucena, é ruim, tudo bem. Fica uma espécie única, inibindo as espécies nativas. Agora, não se compara com o dano que é causado pelo javali, porque o javali destrói a vegetação, ele destrói a mata ciliar, destrói culturas, é perigoso, é uma coisa impressionante. Então, o javali, eu entendo que nós realmente temos que controlar. Isso não tem outro jeito. Agora, o que a gente tem que verificar é a forma de controle. Porque, como a Natália bem lembrou, a forma de controle atual é absurda, né? Sair dando licença para ficar dando tiro em locais que tem pessoas, que tem outros animais, isso estimula a caça, né? Uma pessoa armada, ela está com a arma na mão. Qualquer animal que passa ali, ele pode atirar, né? E cachorro sendo comido por javali, javali sendo dilacerado por cachorro. Então, é uma coisa que não, esse sistema não tem como. Então, a gente teria que tentar algum outro sistema, não sei qual, né? Em alguns países aí, eles fazem questão de interferir na fertilidade do animal, para o animal não se reproduzir, eles capturam o animal de uma forma sem machucar o animal, não sei. Mas a gente teria que estudar uma forma de controle, sim, mas um controle inteligente, um controle lógico. Porque da forma como está, não tem cabimento, não tem condições. Né? Esse é o problema, né? Se a gente for lá na literatura, quantos casos bem-sucedidos de eliminação de espécie exótica a gente vai encontrar? Eu acredito que nenhum. Eu nunca achei um caso bem-sucedido. Tudo que se pretende fazer, introdução de um indivíduo doente, modificação ali genética para conter a reprodução, tudo que se faz, né, que se tenta mexer, num primeiro momento diminui a população, aí o povo acha que deu certo, e depois aquele boom populacional, e você tem indivíduos mais fortes, mais resistentes, mais difíceis de controlar. Então, é uma bucha na mão, né? Porque todos os casos que a gente tem não foram muito bem sucedidos. E aqueles que introduzem outras espécies para combater, né? Porque aí a gente vamos fazer um controle biológico, então vamos colocar, né, por exemplo, um predador aí desse animal, e aí nós vamos controlar esse animal. Só que vai ser também uma outra espécie exótica, e nós vamos ter o problema com outra exótica. Então, é muito complicada essa questão. Concordo que é um problema para outras espécies, não só de plantas, mas também de animais, mas não acho que a leucena é menos pior. Eu acho que a leucena traz danos tanto quanto o javali. É que nós estamos falando de bicho e de planta, né? E o controle é muito, muito difícil. Por isso que eu falei, um planejamento, bem feito, talvez na questão das plantas, né, uma retirada gradual com o plantio das nativas, uma educação ambiental para que as pessoas não plantem mais essas espécies, né? E aí torcer, né, para dar certo, porque a literatura não traz casos bem-sucedidos. Eu só queria comentar um negócio dessa questão de animais invasores, o porquê seria interessante a gente realmente definir o que vai ser o quê, porque você imagina colocar na meta eliminação de pardal, de apis mellifera, de abelha europeia, e outra situação, que nem há uns 2 anos atrás eu ajudei na orientação do TCC do Walter, né, Natália? Natália lembra, ela não foi orientadora, mas ela estava presente ali, e nós vimos a invasão de cachorro doméstico na reserva do Amadeu Botelho, e é altíssimo. Inclusive a formação de bando feral que caça. Então, assim, eu não lembro quanto foi, mas acho que foram registrados mais de 30 indivíduos, todos eles se alimentando dentro da reserva. Então, como que vai fazer isso?
você vai pegar e vai sair atirando nos cachorros de todo mundo da vizinhança ali. Então é muito complicado. É uma situação que eu acho que antes de passar para algumas situações como definir o que é o que vai ser, acho que a gente precisa definir os termos essenciais aí. Então, são espécies invasoras que causam dano no Brasil inteiro e a gente vai controlar nossa parte aqui? Ou nós vamos controlar as espécies que causam danos no município de Jaú? Porque eu acho que vai afinar e vai ficar mais fácil o trabalho para vocês. Mas aí eu acho que é com vocês, né? Decidir isso. Estou dando só a minha sugestãozinha aqui, humilde. Bom, deixa eu pegar a palavra novamente. Bom, muito importante a fala de todos, especialmente a fala de que é um assunto sensível, né? Por isso que a gente está tomando todos os cuidados, como a Natália comentou, iniciando hoje, então é o marco zero hoje, o nosso planejamento para isso, para a gente executar isso daí. Então, por isso que pedimos a colaboração de vocês para a gente refinar a metodologia para cada espécie. A metodologia, a gente pode relacionar espécies, podemos relacionar apes, por exemplo, mas a gente simplesmente, no território de Jaú, fazendo o filtro, como você disse, Fred, a gente falou, aqui não, aqui é inviável, aqui a gente vai gerar um dano maior se a gente mexer com essa espécie, né? No caso do javali, a gente, como é uma situação que envolve com abate, máximo, isso já contribuindo com sugestões metodológicas, o máximo que a gente poderia estar fazendo no âmbito de uma política pública é orientar a pessoa, se estiver tendo problemas na sua propriedade, etc., procurar o órgão tal, disponibilizar os procedimentos legais para isso, ou coisa do gênero, né? Porque sim, o javali tem gerado problemas de violência no campo, né? Tem casos aqui em Dois Córregos que machucou as pessoas, que a pessoa ainda tinha um porte físico que foi possível ele subir numa árvore, mas se é o meu caso, por exemplo, que tenho a coluna machucada, detonada, eu rodo numa hora dessa. Imagina um velhinho, né? Uma velhinha no campo. Então, é um assunto de segurança, né? Mas a gente não vai sair abatendo o bicho, não temos essa habilidade, mas a gente pode, dentro da estratégia de educação ambiental, a gente orientar a população, porque esse assunto vai chegar. Já chegou de maneira informal, aqui no Banharão, ali atrás da fazenda Manel Botelho, já tem javali. O próprio Tony, que não está na reunião hoje aqui, eu estou conversando com ele aqui pelo Zap, ele está numa outra demanda agora, junto com o prefeito, por isso que ele justificou a ausência aqui. Eles já estão discutindo lá internamente, não sei se vocês já estão participando dessas conversas lá, sobre o javali, que eles já chegaram no fundão lá, do Banharão. Inclusive no Banharão do fundo e no Banharão o Banharão velho, que fica ali indo para o outro lado da pista, na bacia do Ave Maria, lá já tem um monte de javali. O pessoal tem plantado minduinha e o bicho tem ido lá, tem matado o cachorro nos sítios de lá. Então, hoje é o marco zero, né? Eu coloquei aí como uma meta, a gente esse mês estaria lançando o programa, isso num cenário muito otimista, né? Mas a gente trabalhar espécie a espécie, por isso que eu coloquei ali no último slide ali, formar grupos de trabalho para cada espécie, né? Primeiro a gente definir quais são as espécies. Por exemplo, a amora é uma espécie que aqui ela não é invasora, mas lá na floresta umbrófila mista, lá em Curitiba, lá ela é uma invasora. Na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, nas suas cabeceiras, lá tem um programa de combate de espécie de amora, por exemplo. É interessante isso, porque a amora, que coisa mais legal que né, a amora, só que lá ela causa um problema com a biodiversidade da floresta umbrófila mista.
A leucena lá não é problema no sul. Tanto que Curitiba é interessante, tem umas 4, 5 avenidas arborizadas com leucena. Quando eu passo por lá, eu acho surreal isso. Mas elas não são espécies exóticas invasoras, né? Lá. São exóticas, mas não invasoras lá. Mas nesse ambiente nosso aqui, ela sim se torna. Então, o filtro, a relação das espécies aí que a gente está sugerindo, da gente definir, é justamente já nesse filtro local, Jaú, né? Temos também essa questão que o Fred comentou, e a Natália também falou do ficus o Fred do ficus e a Natália da espatódia, são assuntos limítrofes com a arborização urbana, né? Que vai estar previsto lá no outro instrumento da arborização urbana, né? O novo Código Municipal de Arborização Urbana, que também já foi debatido pelo menos há 3 anos sendo debatido no CONDEMA, e agora a gente está trabalhando para avançar internamente, mas antes de avançar, a gente ainda vai passar por um crivo ainda do CONDEMA, mas esses assuntos entram lá, como o João André mencionou, já descreveu aí no chat sobre o ficus. Então é isso. O chamamento hoje aqui é um chamamento aí para nós técnicos, as próximas semanas, meses, a gente se debruçar nesse assunto e definir aí a metodologia para cada espécie, a listagem, né, que é o primeiro passo, que é uma meta do Brasil, e os municípios tinham essa meta, né, de cada município fazer a sua tarefa. Meia dúzia de municípios no Brasil fizeram essa tarefa, e a gente vai fazer essa tarefa aqui em Jaú, né? Primeiro a gente fazer essa listagem, tendo como premissa os conceitos, que eu acho que a gente pode trabalhar as próximas semanas aí na definição dos conceitos, que na realidade já estão definidos no próprio programa, o Plano Nacional. Mas a gente trazer esse filtro para Jaú, né? O filtro, como o João André ali comentou das espécies da marambaia, aquelas características, elas estão fazendo uma invasão para o uso humano, mas para a biodiversidade, qual que é a interferência? O nosso foco é na biodiversidade. A leucena, né, vou misturando os assuntos aqui só para a gente ver como é que é complexo, que cada espécie é cada espécie, né? A leucena, como ela já está ocupada, isso na zona urbana falando, zona rural também, mas falando da urbana, todos os rios urbanos estão altamente infestados pela leucena, inclusive no dossel e no subbosque e na regeneração, né? A gente, só vocês andarem pelo Rio Jaú, do São José ao Sempre Verde, os 3 estratos estão dominados. Os únicos indivíduos nativos são aqueles plantados há 20 anos atrás, que passaram, né? Num momento onde que só tinha colonião, na época, se estabeleceram, e depois veio a leucena ocupar, que é uma característica da leucena também. A gente não pode tirar de uma vez, porque a gente vai gerar um problema aí de solapamentos, de margem, etc. e tal. Mas a gente tem que, pouco a pouco, ir retirando os indivíduos, né? Cecel, Oi. Posso falar uma coisa que agora me veio? Sim. Lembrando da fala do João André, da fauna associada que ele estava falando, né, dos ninhos, pode-se também planejar essa remoção da fauna, o afugentamento da fauna, né, antes da remoção, por exemplo, daquelas plantas aquáticas, das árvores. Então, dá aquele tempo para a fauna ir embora, né? E não simplesmente vai lá, corta a árvore, derruba os ninhos que já estão na árvore. Então, acho que isso também pode fazer parte do planejamento.
um afugentamento de fauna, né? De repente tem ninhos, as aves estão chocando, vamos esperar os filhotes nascerem, se desenvolverem, para depois fazer a remoção, sabe? Acho que isso pode entrar no planejamento aí das espécies para a gente impactar o menos possível, né? Quem está associado com essas plantas, né? Que já estão estabelecidas. A própria leucena, ela é extremamente melífera, né? Então, a época da gente fazer a remoção começar a fazer remoção de indivíduo tem que ser fora do período seco, que é onde que tem menos alimento para as abelhas. A gente tem que começar lá, em outros períodos, né? Enquanto elas estão cheias de flor, isso falando isso em beira de rio, né? Mas a gente, fora a beira de rio, que são espécies, são locais fora de área de conservação, né, de preservação, por exemplo, nas praças esportivas de Jaú, onde que tem alambrados, que tem o parquinho, tem lá a quadra, ou nas escolas, é impressionante a leucena destruindo tudo. Porque assim, por muito tempo não tá tendo essa zeladoria de poda, de corte, etc. Lá no São Crispim, por exemplo, tem uma praça esportiva lá que ela tá totalmente destruída pelas leucenas, totalmente destruída. Destruiu o alambrado, levantou... tanto que a gente teve que tirar toda, não teve como cortar elas. Tivemos que cortar o alambrado para refazer o alambrado para refazer aquela área social, né? Nessas a gente já está atuando, né? Porque não tem como, é uma questão de zeladoria pública, né? Prédios públicos, por exemplo, na Polícia Civil do lado ali da Santa Casa, o antigo pátio de carros do Detran, extremamente dominado por leucenas, crescendo na beira do muro, levantando o muro. Na ETEC, ali na Industrial, no pátio interno, extremamente dominado, levantando... Tem uma leucena nascendo debaixo da cesta de basquete, entortou, inclusive, Eu falei, como é que não pode alguém não ter cortado isso antes aqui, né? Mas agora ela já ficou lenhosa, ficou grande e tal. Então, assim, essa é uma ação que a gente já está fazendo, independente do programa, porque é uma ação de zeladoria, né? Na cidade. O nosso grande preocupação no caso da leucena, especificamente, nas APPs, né? Então, o Rio Jaú e todos os outros córregos, né? Enfim, então, assim, o que eu quero passar para vocês, se vocês topam o desafio, né, próximos meses, eu acho, talvez semana seja um intervalo muito curto para a gente tratar desse assunto de maneira razoável, a gente avançar, né, avançar com a listagem, avançar com a metodologia, algumas... a gente simplesmente sinalizar, por exemplo, essa questão metodológica de afugentamento de fauna, isso tem que, obviamente não vai acontecer a curto prazo, né? Temos que pensar a médio, a longo prazo. Enfim, é isso que eu compartilho com vocês aí para a gente avançar aí na nosso debate. Passo a palavra aí para vocês. A Bruna Garcia perguntou no chat se a tipuana tipo se enquadra como exótica invasora em Jaú. Vai lá, Fred. Vou dar meu espetáculo aqui. Bruna, eu nunca encontrei ela em remanescente de vegetação nenhum daqui de Jaú, de todos que eu visitei. Pode ser que até em alguns outros lugares eles tratem ela assim, né? Eu não sei como é em Floresta Umbrófila densa, mas para vegetação natural aqui em Jaú não. Eu não que eu saiba, tá?
E também não vi até hoje registro dela tendo esse comportamento também, não. Acho que é isso. Se alguém que mais quiser compartilhar alguma experiência, pode. Eu acho que o João André comentou é importante a gente colocar num programa, até para fazer parte da meta de educação ambiental, que espécie exótica é uma coisa, um abacateiro, né, pé de laranja é uma coisa, uma espécie exótica invasora é outra, são conceitos distintos, né? Então, assim, a nossa ação são nas invasoras que geram problemas para a saúde pública, no caso das pombas europeias, para a biodiversidade, que no caso das leucenas dos rios urbanos, inibe o crescimento da regeneração natural. Assim, eu já faz uns 2 anos que eu ando aí pelo Rio Jaú, nós não temos regeneração natural significativa de outras espécies, a não ser leucena. Inclusive, é um outro trabalho para uma outra reunião, dentro da Diretiva Biodiversidade, a gente vai estar trabalhando a partir de dezembro o enriquecimento, adensamento e enriquecimento da zona urbana. Mas aí é outra conversa para outra história, porque justamente a gente tem o J invertido, né, que é um gráfico que define a regeneração natural, indivíduos por hectare ao longo do tempo, não acontece. Nós não temos o J invertido na zona urbana de Jaú, visualmente falando, pela experiência de outros locais aí que eu já tive. Obviamente eu não fui coletar, fazer amostra para isso, mas visualmente é isso que nós temos, né? Sem contar que nós estamos com a mata ciliar da zona urbana de Jaú, ela está muito interessante do ponto de vista de árvores, porque há 20 anos atrás nós não tínhamos a mata ciliar na zona urbana, não tínhamos. Falo isso porque eu, Marina Carbone, João André, o finado Duda, Josrael, eu não sei se o Fred também, Natália, ao longo desses últimos 20 anos a gente plantou muita árvore aí na beira do Rio Jaú, na zona urbana. No entanto, esse corte de regeneração por conta da invasão da leucena, as árvores de ciclo curto já estão indo embora e não estão regenerando. Então, se você observar o que tem de sangra d'água morta, ou já na calha do rio que já foi levada pelas enchentes anteriores, é enorme. Eu falo isso porque a gente está fazendo a limpeza agora interna do rio, né, do corpo d'água, dessas galharias todas por conta das enchentes, e a gente tem tirado muita sangra d'água do leito do rio, né, de todos os rios. E a gente não tem regeneração. A gente tem uma situação atemporal ali entre as espécies que foram de média vida e de longa vida, mas as de ciclo curto não estão mais vindo. Foram plantadas e não estão regenerando, obviamente, por conta de falta de fauna, e também pela invasão das leucenas. Então, a mata ciliar da zona urbana de Jaú, do Rio Jaú, do Córrego dos Pires, do Córrego Bom Retiro, precisa ter intervenção de manejo urgentemente, porque a gente já está entrando num declínio, né? Inclusive de biomassa de espécies nativas, dando lugar para a leucena. Mas esse é um assunto para outra reunião, né? Que é uma outra... É que a leucena tem a ver com essa história toda aí. Então, já são 7h12, acredito que talvez vocês estejam cansados, né? Todos nós. A gente fazer alguns encaminhamentos, a não ser que alguém queira fazer mais alguma consideração, né, para acrescentar nesse tema. Fazendo só uma compilação, assim, nós temos que tomar cuidado com esse assunto, é um assunto sensível, tem que ser feito um planejamento cuidadoso, temos que fazer uma filtragem para as espécies que de fato são invasoras no território de Jaú.
E dentro disso a gente definir as metodologias para cada espécie. Acredito que seria esse o nosso passo a passo, né? Não sei o que vocês acham aí sobre esse caminhar. Cecel, e definir, como a Natália e o João André comentaram, que a leucena seria prioridades. Eu não sei quanto que vai ficar o tamanho dessa lista. Talvez pegar essa lista e depois definir quais que iriam, na metodologia, quais que seriam prioritários para ter início, né? Colocar no cronograma e deixar os outros para ir fazendo posteriormente. Porque, como falou, né, teve que nem a leucena, né, é bom fazer o manejo dela na época de seca, né, então começar organizar dessa forma, até para não ficar muita coisa também para a secretaria depois ir desenvolvendo. É isso aí. Estamos tratando de uma minuta. E acho que, como o Fred colocou, é importante também definir bem o que vai ser considerado exótica invasora, né, para depois não dificultar o trabalho ou não trazer confusões aí no que vai ser feito, né? Acho que definir bem o que vai ser considerado exótico invasor, se a gente vai considerar exótico só o que vem de fora do Brasil, ou exótico, por exemplo, uma árvore que veio lá da Amazônia, que está aqui, né, tal. Então, acho que esses termos também é importante fazer uma boa definição. Beleza. Alguém mais gostaria de se manifestar? Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês poderiam estar contribuindo? A gente poderíamos voltar a se fazer uma reunião pública, ou a gente, como é um grupo pequeno, não sei se vocês gostariam de ir até o Horto no ambiente aberto, a gente se reunir presencialmente e avançar com esse assunto. A gente aumentar essa minuta, avançar essa minuta com essas definições dos termos, relacionar essas espécies que a gente entende e vocês depois contribuírem, e a gente, em cima das espécies já relacionadas, a gente debater uma a uma. O que vocês acham? O que vocês me dizem? Estou fazendo essa pergunta para a gente alinhar aí por conta do expediente de cada um, né? Seria uma boa estratégia, Cecel. Nós poderíamos fazer uma reunião, eu acredito que talvez presencial no Horto, né? Eu acho que é até mais produtivo, e caminhar por essa definição, fazer uma lista prévia de espécies, e aí depois a gente vai analisando, cada um vai dando a sua opinião, as suas considerações, e aí a gente vai afinando isso, e talvez, como o assunto é muito complexo, muito amplo, a gente começar por umas coisas um pouco mais simples, mais óbvias, né? Como a leucena ou algumas outras espécies, porque muitas outras vão ser mais difíceis, né? Vão ser mais polêmicas. Então, acho que o caminho se faz caminhando. A gente precisa caminhar e colocar esse projeto para andar, né? Que é importantíssimo. Então, eu acho que a gente deve começar pelo que dá, uma coisa mais fácil, e aí nós vamos, né, progredindo e vamos avançando com relação a isso. Eu acho que é por aí. Eu acho que as reuniões deveriam ser remotas.
pelo momento que a gente ainda vive, né? Acho que nem todos aqui já tomaram a segunda dose da vacina, então eu acho que nesse momento ainda podemos remotamente, né, decidir muita coisa, conversar. Isso também otimiza muito o nosso tempo, né? Às vezes você tem ali pouco tempo, se você tiver que se deslocar, você não consegue ir até a reunião, né? E, então, estando remotamente acaba facilitando também. E eu acho que é um assunto que deve ser tratado, como eu já disse, com cuidado e aos poucos. Então, eu acredito que definindo, por exemplo, os termos, né, como a gente falou, né, qual é o objetivo de fato, tratar uma espécie de cada vez, né, pensando com cuidado, uma por uma, eu acho que talvez a gente possa ter resultados melhores. Tentar pensar, né, em várias, né, muito amplo, como eu falei, né, são espécies muito difíceis de controle, não existem casos muito bem sucedidos, né, na literatura, então acaba que vai dificultar. Então, vamos começar, vamos supor, pela leucena, que é evidente, que é invasora, que está trazendo, né, diversos aí problemas ambientais, então vamos pensar sobre ela, o que poderia ser feito, como vai ser feito, e aí depois vamos para uma outra. Eu acho que uma de cada vez vai facilitar o planejamento e vai aumentar a chance aí de sucesso. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Quanto à parte de planejamento, eu estava aqui pensando, né? Porque em relação às espécies, assim, não é muito o meu forte. Mas em relação ao planejamento, por exemplo, não sei se é agora a hora da gente conversar disso, mas apenas introduzir o assunto, que foi uma coisa que veio na minha cabeça. Talvez no caso da leucena, por exemplo, que é uma espécie muito conhecida, né? Fácil de ser identificada, no caso. Eu não sei se poderia, né, no meio desse programa, talvez, colocar alguma coisa que a própria população pudesse ajudar a identificar os locais onde elas estejam, né, acontecendo. E aí depois ter, não sei também se é viável, se pode acontecer, mas de alguém estar vendo e, se for o caso, ver a situação, ver se tem outras espécies, tem pássaro, o que tem, para a gente poder também ver as áreas que a gente tem que dar um foco maior e quando, né? Basicamente isso. Eu acho que é isso mesmo, viu, Bruna? Por exemplo, a gente pode ter uma situação de uma leucena, ela ter colmeias de abelhas sem ferrão, né? Ter lá uma jataí, ter uma iraí, e por aí vai. Então, a gente não, como a Natália disse, a gente não pode sair cortando. Temos indivíduos a indivíduos e indo, né? E aí, dentro da metodologia, das metodologias de cada meta, né? Aí a gente relacionar essas estratégias de planejamento. Porque aí sim a gente vai definir, delinear de maneira precisa como a gente vai atuar. Por exemplo, um método do nosso programa vamos pegar primeiro uma espécie mais conhecida e vamos avançando, vamos trazendo esse assunto para a cidade para que ele evolua, né? Outras pessoas, inclusive, venham a participar e a gente vai avançando com esse assunto na cidade, né? Então, o que eu tenho como sugestão para a gente encaminhar é o seguinte: a gente, tendo como base no que vocês falaram, eu anotei aqui quase que tudo, não sei se a Tabita anotou também. Anotei bastante. A gente, aqui na secretaria, a gente avançar nessa minuta, nesse texto, trazendo aí definições mais claras, porque a minuta que a gente apresentou, ela é generalista, como o Fred comentou. A gente só traz os dados aí gerais do Brasil, do plano nacional e tal, mas aí a gente refinar essa questão da definição dos termos, né, o que é uma espécie exótica invasora. Aqui a gente já falou o que é, mas ali no plano a gente escrever, porque outras pessoas que vão acessar esse assunto também, a gente se alinhar, sabendo que é uma política pública, então é importante essas definições. A gente aqui fazer uma primeira listagem
a gente já trazer algumas primeiras metodologias, e aí a partir disso, com essa listagem mais avançada, mais... lembrando que é uma minuta para a gente discutir, cortar, acrescentar, redefinir, etc. Mas para a gente não sair do zero, né? Pensando em lista hoje, nós estamos no zero. A gente só citou algumas hoje, só para a gente ilustrar. A gente introduziu o assunto, né? De maneira coletiva, participativa e pública. Aí, a partir dessa nova versão, 1.1, vamos dizer assim, aí a gente chamar mais uma reunião. Que essa reunião, de repente, pode ser, então, na semana do dia 21 de setembro, para não a gente lançar o programa, mas para a gente avançar nessa discussão, né? A gente pode pensar, a Tabita pode me corrigir aqui, Tabita, mas em dezembro, se eu não me engano, tem uma data comemorativa com relação à biodiversidade. Isso, dia 29 é o Dia Mundial da Biodiversidade. De dezembro, é isso? Isso, bem no finalzinho. Então, talvez a gente não vá fazer nada entre Natal e Ano Novo, mas que a gente antecipe aí para antes do Natal, aí sim lá a gente lançar o programa de maneira pública, né? Em dezembro, tendo como a data comemorativa aí o Dia da Biodiversidade. Enfim, o que vocês acham para a gente seguir nesse caminho? O Giovanni levantou a mão. Isso, eu vi aqui. Fala aí, Giovanni. Pessoal, boa noite. Estamos quase encerrando e agora eu quero dar opinião aqui. Na verdade, acaba com uma sugestão, né? Porque acho que é claro para todo mundo que o tema é importante, ele é não polêmico, mas tem várias questões a serem consideradas, né? E como a gente vê que tem várias situações, tanto na questão vegetal quanto animal, né, como até em outras situações, a gente poderia fazer como fosse, fiquei pensando aqui, né, escutando a nossa reunião, né, talvez volumes, né, porque existe o Programa Municipal de Combate a Espécies Invasoras de forma geral, né, e aí a gente pode ir dividindo ele em temas, então, tipo, Programa Municipal de Espécies Exóticas Invasoras, Leucena. Aí a gente trata só para Leucena, né? Aí pega uma outra espécie invasora e faz um só para ela, né? Porque aí a gente já vai pegando os principais, eu acho que a maioria aqui deve pensar como eu, que talvez a Leucena é a que mais chama atenção, e a gente dedica força e pensamento e planejamento em cima disso. Fechamos essa ideia, fechamos o plano, fechamos meta, né? Aí a gente vai evoluindo, porque como a gente vê, é um trabalho gradativo, né? Que vai exigir o esforço nosso aí por um tempo, né? Então, é só essa sugestão, porque de fato é válido, é importante, nunca foi pensado e falado em âmbito municipal, de forma aberta, pública, nem interna, posso dizer, né, da secretaria, né, e da gente poder fazer a coisa funcionar de forma efetiva. Só essa é a minha sugestão. Eu acho, Giovanni, que as espécies elas vão se tornar capítulos do programa, né? Cada espécie vai ter um monte de coisa, né? Uma matriz de ações. Por exemplo, a gente tem que pensar no resíduo disso, né? O destino, não é só a gente cortar. O que nós vamos fazer com o resíduo das leucenas? Nós vamos picar, nós vamos fazer compostagem, enfim. O programa municipal, a gente vai ter um quadro geral ali, mas para cada espécie vai ser um capítulo, né? Vai ser uma série de páginas onde vão estar escritos o que é, o que não é dela ali, né?
Então, acho que se não tiver nenhuma objeção, a gente tocaria dessa maneira, tá? Aí na semana do dia 21 de setembro a gente estaria se reunindo novamente, né? Chamando aí a segunda reunião pública para a gente avançar nesse tema. Antes disso, nas próximas 2 semanas a gente estaria avançando com esse texto. Aí eu ia pedir para vocês, Tabita, eu não sei se lá no formulário a gente já cadastrou e-mail, né? Seria isso? Só para confirmar. Isso, o pessoal que fez a inscrição, a gente já tem todos os contatos. Então, daqui uns 15 dias, a gente, se vocês permitirem, a gente está encaminhando um texto no Word para vocês, e vocês podem replicar para a gente já com possíveis contribuições, correções, para na reunião do dia... da semana do dia 21 de setembro, a gente avançar no texto, né, nas estratégias. Podemos encaminhar assim? Por mim, tá ok, Cecel. Eu ia até falar isso, oferecer as minhas contribuições também com a redação, né? Se precisar, com leitura e tal. Então, por mim, ótimo. Legal. Eu acho que a partir do momento que a gente manda para vocês, Natália, aí fiquem à vontade na redação, né, para melhorar. Essa minuta que a gente escreveu aí, ela é bem minuta mesmo, né? É um marco zero para a partir dela a gente avançar, né? Eu não posso garantir que eu vou estar sempre presente, mas assim, o que eu puder ajudar também eu estou à disposição. Então, se quiser mandar para ler, o que precisar conversar, é só chamar. Beleza. Bueno, gente. Então, vamos encaminhar dessa maneira. E é isso. São os desafios, né, do século XXI, da humanidade. São tantos, e sem a participação, ele não faz sentido de ser, né? Então, eu agradeço, né, em nome da Secretaria do Meio Ambiente, todo mundo que está conosco aqui, né, quinta-feira, já era para a gente estar no boteco tomando uma cerveja, né, 7h30 da noite, e a gente aqui produzindo conhecimento, né, alimentando estratégias, pensando em estratégias para o bem coletivo, né, para o bem do próximo, seja o próximo uma planta, um animal, um mineral, ou um próximo humano. Então, a gente está muito feliz com essa jornada, não só nesse assunto que vocês já têm nos ajudado, nos outros, né? São horários que está todo mundo cansado, né? Sempre pós-expediente, mas a gente entende que esse esforço coletivo aí, ele vale a pena, ele é importante, é um momento da gente poder mudar o Brasil, começando por nosso quarteirão, nossa casa, nossa cidade, a gente trazer os temas socioambientais de maneira mais profundas do que a gente vive, né, no cotidiano, tanto na esfera pública, privada. Então é o momento da gente aprofundar mesmo, né? Então a participação de corpo técnico nessa história, ela é essencial, né? É essencial. Então agradeço imensamente aí a todos, a todas, e desejo uma boa noite. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, mas aí a gente pode já encerrar a nossa reunião. Nossa primeira reunião pública de combate às espécies exóticas invasoras, em Jaú. Boa noite, pessoal. Eu agradeço a presença de todos e eu já anotei todas as referências que colocaram no chat já, tá? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.